de Deputados, e para mim é uma honra muito grande ter te conhecido no final dos anos 70, vamos dizer, né? E durante esse tempo todo, nunca termos abandonado a luta por este sonho possível, né, de uma sociedade que não seja só expressão do fim da exploração do trabalho, não é? Porque não é só isso que caracteriza o capitalismo como uma estrutura social perversa. Não é só a exploração do capital sobre o trabalho. As opressões, elas fazem parte desse sistema perverso. Né? E o racismo, o sexismo, o machismo, né? E outras formas de opressão. Agora, a violência da opressão contra a comunidade LGBTQIAP é realmente algo inaceitável. Acontece que a luta avança, os direitos avançam, há reconhecimentos, inclusive, na Suprema Corte do país. No entanto, esse debate se faz importante, Ricardo, por quê? Porque nós vivemos uma conjuntura que, às vezes, nos deixam tristes e nos levam a um certo pessimismo, não é? No entanto, vocês não estão no ar. Só dizer para ele. Estamos. Não estão. Estão monitorando. E não colocou no ar. Ricardo, estão me avisando que nós não estamos no ar, mas está aqui a live 1h39. Tá. Já estamos no ar, porque demorou um pouquinho, Edmilson, obrigada pelo toque, mas já estamos no ar. Eu no afã de falar contigo, esqueci de fazer o start da live no ar, mas já estamos no ar. Beleza. Obrigada. Então tá, eu fiz uma introdução, quem não ouviu, me desculpa, né? Mas para dizer do meu carinho, do meu respeito a alguém que eu conheço há muito tempo e admiro por ser um lutador do povo brasileiro. Aí, Carlos, o tema aqui proposto por ti não podia ser outro. Porque tu és candidato a vereador pelo PDT, que aqui em Belém está conosco na coligação. Mas sim, tu podia estar em outro partido. Eu sei que seria um partido do campo progressista, da resistência ao racismo. Porque essa é a tua história. E, independentemente do partido, eu estaria nessa live. Tu sabes que fui eu que propus a live para ti. Pelo respeito que eu tenho a ti. E qual é o tema que tu propões? É a ocupação de espaços de poder para viabilizar o direito à cidadania. É isso que se discute. É disso que nós tratamos aqui. Porque não pode um país como o nosso, que tem uma Constituição tão avançada e que estabelece direitos iguais a todos os cidadãos, não pode ser uma Constituição que represente uma farsa, como tem sido, infelizmente. Mas não é uma farsa absoluta. Porque, como eu falei antes de estarmos no ar, temos tido várias vitórias em favor dos pobres, dos trabalhadores, dos oprimidos. O Supremo Tribunal Federal, anteontem, deixou uma elitezinha branca e muito rica, odiosa, quando garantiu, já que o fundo partidário que vai financiar a campanha, seja do PSOL, do MDB ou do PDT, é um fundo público, nesse país que teve quase 300 anos de escravidão e que, após a abolição da escravatura oficialmente, continua escravizando o povo, é justo que o recurso público financie campanha dos negros. Isso causou ódio. Eu sou doador de sangue. O Hemopa me recebe de vez em quando para doar sangue. Por quê? Porque eu sou de um grupo raro. Eu sou A negativo. Então, meu sangue, por ser raro, ele é muito importante. Agora, antes... Edmilson, me dá só um tempinho. A Raíssa, a sua assessora está me ligando insistentemente, que nós não estamos no ar. Eu vou verificar qual o problema técnico. Tivemos no ar e depois saímos do ar, certo? Só um minutinho. Aguarde um pouquinho, por favor. Aguarde. Tá. Ai, meu Deus. Muita energia, né? Rose, monitore se a gente já está no ar.
por favor. Rose? Agora estamos, mano. Estamos agora? Estamos. Estamos. Rose, verifica aí se estamos. Tá. Agora estamos, né, Edmilson? Estamos sim. Estamos. Tudo certo. Diga que eu agradeço imensamente a insistência da Raíssa de nos ajudar tecnicamente, avisando que não estava no ar ainda, por favor, tá? Obrigado. Olha, não há problema, Ricardo, porque o trabalho virtual, sabes que eu sou deputado federal, como tu me apresentaste, né? Eu vou reapresentar você novamente. Eu vou ter que reapresentar você novamente. Sabes, a gente não tem que se preocupar, porque, infelizmente, a privatização do sistema de telecomunicações no país, ela universalizou praticamente. Muita gente humilde até consegue ter uma linha telefônica, mas as plataformas são muito falhas porque não há uma fiscalização e uma exigência prática de cumprimento das regras, dos contratos. Então, as empresas, nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão, elas já estariam fora, já estariam totalmente caçadas e proprietários estariam presos, diretores. Aqui no Brasil é uma avacalhação. Vou só te dar um exemplo. Anteontem, terça-feira, em plena sessão da Câmara, os deputados falavam, eu, inclusive, fiquei sem voz, ninguém ouvia. Uhum. Aí o presidente pediu 5 minutos para ajudar, tipo, ajeitar, tipo como nós fizemos agora. Passou 5, 10, 15 e ele suspendeu a sessão. Foi retomada ontem. Por quê? Porque a plataforma simplesmente não respondia. E é a Câmara que tem um aparato técnico de informação com uma puta capacidade, um database monumental, é o maior acervo de imagem e de toda a memória da Câmara, as tuas falas, quando tu vai numa audiência pública na Câmara, por exemplo, tu tens a qualquer tempo lá, né? E apesar disso, nós saímos do ar. Então, estamos aqui resistindo, né? Eu quero te passar a palavra, a gente inicia e eu tenho o prazer de falar aquilo que eu penso sobre ti, a importância de tu seres eleito vereador para fazer um trabalho lindo em favor de todos os moradores de Marituba, seja na área do saneamento, da educação, da saúde, mas principalmente na garantia de cidadania. Aí sim, saúde, emprego, educação, formação profissional, dignidade para a comunidade LGBTQIAP. Certo? Muito uma honra bem. para mim, mano. Te ouvir é uma sinfonia. Eu já te ouvi 40 minutos num discurso, numa solenidade, enquanto as pessoas, algumas, poucas, claro, reclamavam que tinha que continuar a solenidade, e você continuava falando. E você continuava falando. Quando você chegou em Veriquete, eu disse, agora ele vai concluir a fala. Por que tu sabes? Porque eu conheço Edmilson, eu sei como ele fala, como ele gosta de falar, e como ele se expressa, como ele é dizedor no que ele transmite para a gente, para as pessoas. E aí, sabendo disso, eu continuo gostando muito de te ouvir. Mas vamos voltar, já que a gente teve esse problema técnico, e aqui no nosso database, é um database de CPF, não é de personalidade jurídica, e é uma internet até que boa, eu tenho uma internet boa, o problema foi aqui na conexão que deu um probleminha. Bom, eu sou o Ray Carlos, o Edmilson propôs, conforme ele falou, vai resgatar essa fala, ele propôs essa live comigo, para que a gente se encontrasse num debate que é tão caro para a população brasileira, para a população paraense. Eu falo aqui de Marituba, no estado do Pará, num município pequeno, de 126 mil habitantes, que fica aqui na zona metropolitana de Belém, pertinho aqui do Edmilson. Edmilson está em Belém, na capital, há mais ou menos 40 minutos. Era 40 minutos, agora não é mais, por conta da trafegabilidade da construção da BR, da nova BR.
Por conta disso, a gente se distancia um pouco mais no tempo, no sacrifício, no sufoco. E nós, pessoas mais comuns, é que pagamos mais caro por isso, pelo desconforto, pela falta de segurança, enfim. Eu sou pré-candidato a vereador e nesta proposição de fazermos uma live conjunta, nós tínhamos que dialogar sobre disputar poder para garantir direitos para a população LGBTI, que IAP+, aumentou a sigla, nem eu estou conseguindo dominá-la, mas é muito significativo, porque ela tem representatividade, ela significa muito para as pessoas que nunca tiveram o direito de fala, o direito de voz, e essa live ela vai discutir exatamente essas possibilidades. Eu sou um pré-candidato a vereador, estou falando de Marituba, e gostaria de apresentar o meu amigo que falou que é meu irmão de luta, meu irmão de lutas políticas, de resistência, Edmilson Brito Rodrigues, é um deputado federal mais votado da história do Pará em 2018, já foi deputado estadual, já governou a capital Belém por 2 mandatos seguidos, por 2 mandatos seguidos, é escritor, é doutor, é professor, é poeta, é humano, é democrata, é socialista, é um homem que ama a vida e as coisas, que preserva a natureza e que luta pela educação, que luta pela vida das pessoas. Então, Edmilson é tudo isso e mais alguma coisa. A Raíssa, sua assessora de comunicação, mandou o seu currículo. Eu disse, puxa vida, eu sabia que era grande, mas não sabia que estava tão grande assim. Tem mais outras coisas, tem seus livros aqui, que eu não vou... Eu queria, inclusive, que os telespectadores consultassem o currículo do Edmilson, não só o currículo dele escrito naquele texto lá, naquela plataforma Curriculates ou no Wikipédia, a sua história dita lá na internet, nos arquivos. Eu queria que conhecesse o Edmilson, mais ainda do que nós conhecemos. E nós precisamos que o Edmilson volte para Belém, para governar Belém, para restaurar a dignidade do povo de Belém, que há 16 anos a dignidade daquele povo baixou. E o Edmilson é exatamente o prefeito, o primeiro prefeito da história desse estado, de uma capital do Brasil, a se preocupar com o segmento e a população LGBTIQIAP+. Ele foi o responsável, nada mais e nada menos, de organizar, através da DAGEP, da Secretaria de Gestão Participativa, que estava lá nas Demalché, de construir conosco, a população LGBT, organizada e desorganizada, o Congresso Homossexual. Naquela época, Edmilson, nós todos éramos chamados de homossexuais. Eu nunca gostei desse termo, mas não tinha outro jeito. Enfim, nós estamos hoje dialogando aqui na perspectiva política de disputar poder para garantir direitos. Eu, na condição hoje de filiado e pré-candidato pelo PDT, um partido que está junto com o PSOL na capital para te eleger prefeito de Belém, e nós estamos por aqui nos debatendo, querendo espaço democrático, querendo espaço para restaurar nossa dignidade, e não só isso. Eu, como candidato como pré-candidato a vereador, eu luto não só pelo meu segmento social, eu vou lutar e lutei sempre a minha vida toda por democracia, por saúde, por educação, por transporte, por emprego e renda, por dignidade, por direitos humanos, por sustentabilidade, por saneamento. Essa é a minha luta. Eu tenho 59 anos e continuo dizendo as mesmas coisas. E o Edmilson aqui, me ouvindo agora nesse prólogo tão longo, te devolvo a fala, no sentido de que você resgate o introito da live na tua fala, para que você socialize melhor o que você acha e o que você já viu em mim como companheiro meu de luta e de resistência, das nossas memoráveis lutas pela democracia neste país. Eu gostaria que você resgatasse mais um pouco desta fala, que vai ficar gravado na live, para as pessoas me conhecerem melhor. Edmilson, porque eu sou uma pessoa muito modesta. Geralmente eu não falo de mim.
Eu falo dos outros, e muito bem, resgato a história das outras pessoas, mas eu mesmo fico meio encolhido. Porque eu vi uma senhora companheira minha de tantas lutas, que eu não vou citar o nome, agora esses dias, dizer que a minha história é uma história passageira, uma história recente. Eu gostaria que você lembrasse um pouco, que não é tudo isso que foi dito. É uma negação da minha história? Será que é isso? Dizer que a minha história é uma história passageira, uma história, sei lá, sem muito sentido? Não sei, o que tu acha, Edmilson? Poxa, em primeiro lugar, mano, é uma honra para mim estar conversando contigo. Porque muita gente sabe que eu falo muito de ti, tenho uma honra grande de ser teu irmão. E de falar que sou um pouco mais velho que tu, mas te conheci ainda quando nós cursávamos a universidade. Então, para quem não conhece Ray Carlos Durante, é bom que saiba. Nós estamos falando de um período em que a ditadura já estava definhando, mas ainda prendia, torturava, processava, com base na Lei de Segurança Nacional, e matava nossos irmãos. E àquela altura, o Ray Carlos já era uma pessoa com uma visão crítica, mas não era só o pensar crítico, era uma praxis revolucionária. Como estudante, liderança estudantil, né? Desde lá, comprometido com a construção desse mundo novo, movido pelo amor, a esperança e a possibilidade do fim de qualquer forma de exploração e qualquer forma de opressão. Então a luta não é de hoje, mano. É uma honra muito grande ser teu amigo e ser testemunha dessa tua trajetória de luta. É claro, eu sou um professor universitário e fui deputado estadual, prefeito. Nem sempre a gente está ali junto, se vendo, mas sempre acompanho a tua trajetória. E quero te parabenizar por duas coisas, entre tantas outras, no período mais recente. Nós realizamos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, anualmente um grande seminário que dura dias para debater a causa, a luta contra a opressão, contra a violência que atinge a dignidade da comunidade LGBTQIAP, correto? E a última versão desse seminário, tive um prazer muito grande de te encontrar. Primeiro na plateia, depois na mesa, como palestrante, falando para a comunidade do Brasil todo, baseado num conhecimento técnico-científico, porque tu és um intelectual, tu és um formulador, tu tens uma base teórica, mas também como um homem trans e que dignifica a luta pela dignidade da comunidade. E agora eu quero te agradecer pela tua proposta de me reconhecerem pela participação no Festival de Transmasculinidade. Que festival de alto nível. Então, tu me convidaste e eu sou obediente e entrei. Escrevi, dei uma pequena contribuição. E eu te agradeço, mano. Recebi, tenho aqui um certificado pela minha participação, pela minha contribuição, e depois eu quero te passar a resposta que eu dei, em que eu te cito e agradeço a tua citação. E por que é importante? Porque esse debate aqui tem como tema a ocupação de poder para garantir o direito de todos. Mas o Brasil tem uns que são mais iguais que outros. Então, quando a gente fala assim, queremos democracia, cidadania para todos, legal. Mas tem muita gente que tem muito dinheiro, casa de luxo, nunca passou fome, transporte com ar-condicionado, né? E não sofre a pobreza, as mazelas da pobreza. Mas mesmo entre
os ricos, aos que sofrem a opressão, ou por ser gay ou lésbica ou trans. Quantas pessoas, exatamente baseada naquele formato de família tradicional, essa farsa que cada vez mais é desmoralizada, como agora, uma deputada, pastora, para não se divorciar, porque seria ruim para a imagem dela, separar do marido, que é ex-filho dela e ex-genro, né? Que primeiro ele foi casado com a filha dela, depois ela casou com ele. Aí, para não se divorciar, como ela queria se livrar dele, fez 6 tentativas de assassinato, envenenando e depois atirando no cara. Né? A polícia, felizmente, desvendou o fato, desnudou o crime. E isso mostra o quanto os discursos dela, dizendo assim, homossexualismo, ela faz questão de usar o termo errado para reafirmar o seu ódio, o seu preconceito. Homossexualismo não tem vez, eu como pastora sou contra. Aquela farsa de dizer, o meu casamento é de Deus, e o marido aparece rindo, sem ter consciência, talvez, de que estava sendo envenenado e que a tentativa de matá-lo era a condição de ela se livrar dele sem ter que dizer que se separou. Então, essa farsa, infelizmente, infelicita muitas pessoas. Aí, Carlos, não é justo. Não é justo que as pessoas não tenham o direito de assumir a sua orientação sexual e merecer o respeito de todos, inclusive da família. Muitos têm a sorte de ter uma família amorosa, mas muitos acabam entrando em depressão e o número de suicídio é enorme. Então, quando você se dispõe, meu querido, na região metropolitana, no município de Marituba, a disputar uma vaga de vereador, eu te digo, o povo de Marituba tem que ter consciência de que você vai ser, pela tua formação intelectual e pela tua história de combatividade, de luta, tu serás o vereador chamado a colaborar na luta contra o lixão em Marituba, na luta por equipar as UPAs, na luta por creches e escolas, na luta por democracia. No entanto, tu tens uma marca, que é a luta pela dignidade da comunidade LGBT, e tu és um quadro nacional. Tu tens uma importância grande. Imagina, então, tu vais ter um vereador de Marituba, mas respeitado como um deputado federal. Né? Que bom. Então, eu tenho, nesse momento, assim, a obrigação de dizer, do fundo da alma, porque, para quem não sabe, tu falaste, eu propus essa live, porque eu tenho um respeito por ti. E eu torço muito para que o povo tenha consciência de que tu vais fazer um mandato para todos. Mas é importante combater a desigualdade social, lutar por política de geração de emprego, postos de trabalho, de renda para os pobres, por escola, por saúde. No entanto, não é admissível que uma mulher trans, para sobreviver, por apanhar na família, ser expulsa, não ter onde morar, ter como condição a prostituição. A prostituição não é uma vergonha, ela pode ser uma opção de trabalho. A Luz Barreto, nossa companheira de luta, ela é uma puta que se orgulha de ser prostituta, de ter criado vários filhos e filhas, ter filha das assistentes sociais, ter filho subtenente da polícia, e netos hoje que estão na universidade, netos estudando, inclusive, em universidades estrangeiras, e ela, para viabilizar o sustento digno da sua família, desde os 14 anos se prostituiu. Ela tem consciência de que é uma prostituta, e ela não se envergonha disso. Então, uma mulher trans ou não, ela pode optar em ser prostituta, e ela merece respeito. A dignidade não tem preço. Agora, não pode ser a única alternativa. Então, a tua luta vai ser garantir educação.
E, nesse sentido, garantir o respeito, as condições de respeito dentro de uma escola. Porque uma menina trans, por exemplo, sofre o vilipêndio, sofre o bullying. E muitas vezes o professor não está formado para combater aquilo. Muitas vezes o próprio professor alimenta por despreparo, por ideologia. Então, no processo de planejamento escolar, no processo de debate do planejamento anual, é de fundamental importância que um vereador com a tua história chame a prefeitura, seja quem estiver na prefeitura, seja um prefeito de um partido amigo ou não. Tu vais ter autoridade para dizer, quero reunir com a secretaria e dizer que o professor de matemática ou história ou língua portuguesa, ele pode ser mais humano, ele pode contribuir para a humanização da sociedade, ele pode nos ajudar a combater essa violência que ceifa vidas, que infelicita, que deprime e que provoca suicídios na comunidade LGBTQIAP. Né? Porque um professor de matemática pode pegar dados do IBGE para mostrar que o Brasil é o que mais assassina a comunidade LGBT. E tanto a aritmética, ele pode até fazer cálculos mais complexos para o nível médio, usando números para que as pessoas sintam que o país, um país tão maravilhoso como o nosso, não pode ser um país que genocida, seja contra negros, indígenas, ou seja contra a comunidade LGBTQIAP. Mas, né, porque tem também os que não são, mas são simpatizantes, apoiam a luta, né? Então, eu queria te parabenizar pela iniciativa da candidatura, te desejo muito sucesso, sei que você fará um lindo mandato, né? E será muito importante, porque você, sendo vereador em Marituba e tendo seu companheiro aqui, prefeito de Belém, saiba, você não é um simples vereador de Marituba. Você vai ter acesso ao Palácio Antônio Lemos para que nós façamos políticas metropolitanas e estaduais, que nós possamos atrair para Belém, para a região metropolitana ou para Marituba, os grandes eventos, os grandes debates estratégicos, para ocupar as redes sociais, para ocupar os meios de comunicação, para sensibilizar as pessoas. Hoje, cada vez mais, as pessoas, por conta do número pequeno de filhos, o que já é muito comum na Europa, né? As pessoas precisam de uma companhia, e às vezes a companhia é um animal. Então, o animal, hoje, para mim e para alguns lutadores, é sujeito de direito. Ninguém pode violentar um gato, um cão, um coelho, né? É perversidade. Então, vejam bem, e isso é muito importante. Agora, há pessoas capazes de criar um pitbull, gastar milhares de reais com tratamento, e isso é digno e é admirável, mas que, ao mesmo tempo, alimenta o preconceito contra o ser humano por ser gay, ou lésbica, ou trans, ou intersexo. Não é admissível isso. Não é? Nenhum tipo de violência contra a vida, contra a natureza, contra a floresta, com o desmatamento e o fogaréu que está se estabelecendo nos biomas, como a Amazônia, Pantanal e outros biomas, né? Mas muito menos se pode aceitar a violência, o preconceito contra seres humanos, de qualquer orientação sexual que seja. Né? Então, nós vivemos um momento de uma conjuntura em que o presidente alimenta o ódio contra negros, indígenas, contra a comunidade. Mas ele tem apoio, infelizmente, de muitos da comunidade. Inclusive, ele anda com o negro a tiracolo, que usou o nome dele, Bolsonaro, para se eleger. Né? Isso cria uma contradição. Mas, independentemente disso, eu concluo com isso, Ricardo, para a gente voltar a dialogar, eu falei, eu estava fora do ar,
que é uma contradição. A Constituição Federal garante direitos para todos, mas a desigualdade é real, né? No entanto, tem decisões importantes, como a do Supremo Tribunal Federal, recentemente, de impedir o constrangimento a um gay, por exemplo, ou um homem trans, uma mulher trans, de doar sangue. Eu até falava, não sei se foi ouvido, acho que estava fora de ar, que eu sou um doador de sangue, eu sou do tipo A, meu sangue é raro. Há 28 anos eu sou doador, né? Então, sempre a gente tem que responder um questionário antes de doar o sangue. E sempre perguntavam se eu era gay ou se eu tinha relação com pessoas do mesmo sexo. É como se eu dissesse, sim, sou gay, o meu sangue não seria admissível. Válido. Uma violência. Então, isso que era natural, porque eu estou falando do Hemopa e de outros centros de captação de sangue, né? Hemocentros, né? Onde você tem médicos com formação de alto nível, enfermeiros, profissionais de alto nível. São eles que fazem a triagem. Agora, não. Por que eu falo isso? Porque é uma conquista. E não foi assim que o Barroso acordou inspirado e vamos decidir isso, meus amigos, vamos lá. Não. Foi luta. Infelizmente, muitos não estão para chegar no centro e dizer, tá aqui, ó, quero ajudar as pessoas viverem, quero doar sangue. Muitos morreram na batalha. Não é? No entanto, é uma conquista que o Supremo Tribunal Federal hoje tem acabado com esse constrangimento. E mesmo, por exemplo, quem não é da comunidade, eu sou mágica, eu não sou gay, nem lésbica, nem trans, mas hoje eu já não sofro o constrangimento de ter que responder perguntas que são absurdas. Triviais. De uma segurança sanitária. Que segurança? Para isso há laboratórios para fazer exame. Porque o cara aparece lá, todo machão, eu sou macho, eu sou homem, não... violento, e pode ser que o sangue dele esteja infectado. Quantas mulheres adquiriram a AIDS, foram contaminadas, porque o seu marido machão, né, ou teve relação com outras mulheres, algumas doentes, ou até com pessoas da comunidade LGBT, mas publicamente assume uma postura que só reproduz a violência e essas perversidades sociais estruturais que vêm sendo combatidas e vitórias ocorrem. Eu espero, Ricardo, ser eleito prefeito e espero que seja eleito vereador, porque nós vamos fazer uma parceria, mano. Tu falaste aí, eu ganhei o prêmio Viado de Ouro, o Eloy Glesser me entregou, eu fiz uma fala longa e tu lembras dessa data. Agora é o seguinte, tem que ter moral para ser prefeito e principalmente em ano de eleição, reeleição e receber o troféu. E bancar financeiramente, publicamente, é dinheiro público para apoiar, por exemplo, as passeatas LGBT, né? Mas para apoiar a festa da Chiquita, que termina na madrugada do Sírio, 3, 4 horas antes do Sírio sair da Igreja da Sé. Tem que dizer, o Sírio não é propriedade da igreja. A igreja tem a sua visão de Sírio, é uma visão hierárquica, que eu tenho que respeitar. Mas que Deus é esse que não respeita a comunidade LGBT? Que Deus é esse? Né? Ou não é humano? Né? Então, essas contradições, graças a Deus, por conta da luta de simpatizantes, de apoiadores, mas principalmente o sangue derramado, a vida dada de muitos da comunidade, felizmente, vem implicando em grandes avanços. Mesmo que nós tenhamos um presidente criminoso, odioso e perverso, mas ele não vencerá. Porque a história avança no sentido do futuro possível, que é o nosso sonho
uma sociedade democrática, livre de qualquer forma de exploração, mas também livre de qualquer forma de opressão. Não dá. O nosso socialismo é isso, meu querido. É o fim da exploração. Mas não dá para dizer é socialista e dizer, é trans, é doente. O que ocorreu em muitos países ditos socialistas. É um tempo passado, não se tinha ainda um avanço científico. Até a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tem resolução tomada há 2 anos, que só vai vigorar ano que vem, e que tira o CID, aquele código como doença, por exemplo, da comunidade trans. A Organização Mundial da Saúde é muito lenta para usar o saber científico, reavaliar, fazer autocrítica dos seus erros e corrigir os erros para impedir que se cometa violência contra seres humanos. Então, mano, vereador da região metropolitana, do município de Marituba, a terra dos Umaris, né? Tu tens uma importância grande nesse bom combate, mano, que é um combate amplo, mas é um combate que tem foco. E o foco é: não há democracia, nem há cidadania, se ela é apenas pela metade. Todos e todas têm direito à cidadania como um direito, a plenitude da cidadania. É esse o nosso desafio. Edmilson, está me ouvindo? Tô sim. Edmilson, te ouvi, já te falei que eu passaria aqui anos te ouvindo. Eu falei hoje para a Rose, hoje eu vou falar com uma pessoa que para mim é um filósofo. Me inspira muito te ouvir e falar politicamente de uma forma tão didática, de todas as questões, numa live de um tempo muito limitado, é uma ousadia. Você sempre me inspira quando eu te vejo falar. Eu vejo teus discursos na Câmara, mesmo aqueles que não são ao vivo, depois offline, eu pego os vídeos e vejo os vídeos, porque nós precisamos ouvir as vozes da inspiração. Nós precisamos ouvir coisas que a gente talvez não tenha muita prática mais de ouvir, porque o fascismo está dilacerando com as nossas mentes. Nós acordamos só com notícias bárbaras. Essa aí do assassinato desse cidadão lá, do filho, do genro, sei lá mais o que, eu nem sei mais, me confundi na genealogia familiar daquele povo lá, é bizarro demais. Imagina se aquilo lá fosse numa família LGBT. O mundo já teria caído em pedaços. Mas como é um modelo de família que é agraciada por um setor muito violento da sociedade capitalista, apenas é mais um fato que ocorreu e estão colocando panos quentes, inclusive as mídias, que são todas golpistas, com exceção das alternativas. Uhum. Então, eu como pré-candidato a vereador, eu fico pensando muito como é que nós vamos restaurar a dignidade do nosso povo. Nosso povo foi muito mexido nesses últimos 4 anos, foi muito bombardeado com notícias fakes. Eu acompanho a CPMI das fake news e cada vez eu fico horrorizado com aquilo lá. Parece um filme macabro. Parece um filme macabro que não tem fim. Cada coisa, cada depoimento que a gente escuta, cada violência que os depoentes colocam para a relatora da comissão, a deputada Lídice da Mata, que eu conhecia ainda no PCdoB nos anos 80, ainda na ditadura. Exato. É muito violento como mulher ouvir aqueles insultos daquelas pessoas bandidas, travessas, que vão publicar notícias falsas para ganhar espaço político e dominar a sociedade e o Estado brasileiro. A economia,
A economia brasileira, ela é pública, ela não é privada, ela não tem um dono, ela é nossa. Então, parece assim que eles se adonaram de tudo, de tal sorte, que às vezes a gente fica pensando o seguinte: nós estamos diminuindo, nós estamos ficando poucos, nós estamos ficando pequenos. Mas aí, ao mesmo tempo, eu reajo e digo o seguinte: não, a ditadura não nos venceu. Essa choldra de pessoas não vai nos vencer. Não é só em Marituba, não é só em Belém, não é só em São Paulo, não é só no Rio, não é nenhum lugar, não vai nos vencer. Nós vamos vencer, porque nós estamos com o futuro. Nós estamos combatendo a exploração do homem pelo homem. Nós estamos combatendo as desigualdades gritantes, a fome e a miséria. Edmilson, aqui em Marituba, o povo está muito ruim de dinheiro. A maioria do povo de Marituba está desempregada. E eu, se eu for eleito vereador, meu primeiro projeto vai ser apresentar um projeto para instituir um fundo de segurança alimentar para combater a fome neste município. Porque além de ser um homem trans LGBT, eu me preocupo com todas as questões, com a macropolítica, com a cidadania e com a vida de todo o povo de Marituba. Me dói. Eu fico dolorido quando eu vejo uma mãe de família pedindo ajuda, se humilhando, fazendo coisas que não é saudável fazer. Então, é um dos meus primeiros projetos como vereador, no caso, se eu for eleito, e eu estou lutando para isso há 12 anos, eu não pensei em me candidatar a vereador, Edmilson, porque eu não achava necessário. Mas agora, com essa conjuntura fascista, com essa conjuntura de entrega das riquezas do país para o capital estrangeiro, de violência, de degradação social, eu me senti obrigado a cumprir uma missão, me pré-candidatando a vereador e me candidatando a vereador agora na data legal da lei eleitoral. Então, em relação aos ganhos de leis que não é nenhuma, são só resultados de julgados do Supremo, nós não temos nenhuma lei erigida, aprovada pelo Congresso Nacional. Você sabe disso como parlamentar, como deputado federal, e você sabe o tanto que você luta, e nós sabemos o tanto que você luta em prol da nossa causa. Aquele seminário que você bem descreveu, naquele mesmo dia, eu estive numa audiência pública também no Senado Federal, para discutir, Edmilson, uma coisa também que nos é muito cara, a velhice. A velhice de pessoas LGBTI, QIAP+, entendeu? Então, nós também envelhecemos. Eu sou a prova disso. Eu fui jovem. E tem gente que acha que eu não tive juventude, que eu já nasci velho. Daí, eis porque o preconceito já em relação à minha pessoa. Mas eu nasci jovem, eu nasci criança, como todo mundo. Eu só não tive juventude. Aí eu falo para as pessoas, porque na minha juventude, como na sua juventude, nós estávamos numa ditadura militar. Então, nós não podemos dizer que tivemos juventude. Nós não podemos dizer que nós desfrutamos da juventude. Em relação às outras temáticas que envolvem a população LGBTI no Brasil, hoje, no Pará e em Marituba, são as mesmas. Falta de garantias dos direitos. É por isso que você me convidou para fazer a live. Teve gente que disse o seguinte: o Raikala foi pedir para Edmilson fazer live. É claro que eu queria pedir para ti uma live, mas eu não tive coragem de pedir. Essa que é a verdade. Porque fazer uma live contigo é muito importante para mim como pessoa, para mim como candidato a vereança, a pré-candidato, na condição de pré-candidato, a mim como cidadão que paga impostos, que ajudou a desenvolver esse país e ajuda até hoje, como um intelectual. Dialogar contigo numa live é muito importante. Para mim seria, e está sendo agora para mim, um troféu. E aí algumas pessoas no dia me disseram: o Rei Carlos foi pedir live para o Edmilson Rodrigues. Ora, e se eu tivesse pedido, qual era o problema? Nenhum.
Nenhum. Claro. Não tinha nenhum problema. Então, concluindo, eu quero dizer o seguinte, que o convite que você me fez para fazer esta live foi um convite que já estava nos meus sonhos. Eu disse, puxa vida, eu queria fazer uma live com quem? Com quem? Eu falei para a Rosa, minha esposa, ela está aqui me ouvindo, ela disse o seguinte, mas... E o Edmilson não tem tempo. Eu disse, ele vai ter que ter tempo para fazer uma live comigo. Aí depois eu verifiquei, estou muito apressado, estou muito ocupado, fazendo lives, fazendo teus discursos, apresentando as tuas emendas, debatendo, rechaçando lá as posturas neofascistas, reivindicando direitos para a população, para os professores, lá se debatendo muito em relação ao fundo que financia a educação neste país, que agora é uma emenda constitucional número 8. Quer dizer, aí eu disse, o cara não tem tempo, não, vou desistir dessa ideia. E aí um dia você me telefonou, não foi? Você me telefonou e disse assim, vamos fazer uma live, Ricardo? Eu disse, eu ri, lembra que eu ri? Eu ri, eu disse, bom, aí eu disse para a Rose, sabe o que eu acabei de falar? Aí a Rose falou para mim, não sei, nem imagino, eu sei que você ficou muito entusiasmado. Eu disse, tu sabe aquela história que eu te falei do Edmilson, que eu queria fazer uma live com ele? Até porque nós somos pessoas do mesmo campo ideológico, defendemos o mesmo projeto político ideológico. Às vezes, aparentemente, estamos em lugares diferentes, ideológicos, mas não estamos. Você sabe disso, né? E aí ela disse, afinal de contas, estavas falando com quem? Eu disse com o deputado federal mais votado do Pará, o Edmilson Rodrigues. Ela disse, brincadeira, sério, falando com ele. Então, voltando aqui, é muito inspirador te ouvir. E vai ser mais inspirador para nós te ver eleito 16 anos depois, da cidade destruída, resgatar Belém para o povo de Belém. Para nós é muito importante que estamos na metropolitana, com o prefeito Cidade Criança, com o prefeito mais premiado da história deste estado, deste país, que governou Belém e que volta a governar novamente. Para nós é muito importante voltar em Belém e ver Belém toda resolvida, com tudo no lugar. Você vai ter muito problema. Você sabe disso, que eu queria que a gente dialogasse mais agora sobre o orçamento. Como é que o prefeito Edmilson Rodrigues, no caso eleito, vai governar com a EC 95? Eu queria te ouvir mais sobre isso, para me falar um pouco mais também do orçamento de Marituba em relação à EC 95. Este texto é muito importante para esta live agora. Fala aí. Para quem não conhece a emenda constitucional 95, citada pelo Carlos, é uma emenda que congela por 20 anos. A partir de 2016 já está congelado o investimento nas chamadas despesas primárias, ou seja, saúde, educação, infraestrutura de saneamento, ciência, tecnologia. Não pode haver um aumento de investimento. No máximo, se reajusta com base na inflação. Então, a população cresce, a economia pode crescer. Agora, nós estamos num momento de crise, né? Mas mesmo que a economia cresça 10%, você não pode investir mais do que investir em 2015. Então, isso é um crime contra o Brasil, porque a mesma emenda constitucional liberou os gastos com o sistema financeiro, Ricardo. Ou seja, a dívida pública, que no tempo do Fernando Henrique era de 66 bi, hoje está em 6 trilhões. E o Fernando Henrique está vivo, né? Quando o Lula deixou o governo, estava em 670 bilhões. Ainda assim, menos de 1 tri. Quando a Dilma saiu, estava em 1 trilhão e 200. Quer dizer, como é que a crise se aprofunda, a pobreza e o desemprego aumentam e os credores, os grandes capitalistas, especuladores financeiros, têm cada vez mais o controle da economia brasileira e a dívida se torna gigante em favor deles. E o governo pode pagá-la.
e pagá-la. E ela só cresce, mesmo o governo pagando bilhões todos os anos. É assustador isso. Mas não pode gastar com saúde, com formação profissional, com o sistema único de saúde. Para combater a pandemia, Ricardo, nós tivemos que aprovar uma lei especial, que é o orçamento de guerra. Porque se dependesse do que está no orçamento, nós teríamos uma catástrofe de muitas milhares ou milhões de pessoas mortas. Já morreram tantos, quase 120 mil brasileiros, por conta da irresponsabilidade do governo, que alguns morreriam, mas não precisava ser tanta gente. Mas pela irresponsabilidade de não liberar os recursos, de não comprar os equipamentos, enfim, e incentivar o fim do isolamento, acabamos tendo mais mortos do que poderíamos ter. Mas seriam muitos milhões, quem sabe, se nós não tivéssemos aprovado o orçamento de guerra. Governar Marituba ou Belém vai ser difícil. Mas não vai ser pior do que ter governos corruptos e que não amam a cidade. Só tem uma coisa, quando eu assumi Belém eram 300 milhões o orçamento. Agora são quase 4 bilhões. Então, apesar da crise, quase 3,9 bilhões. Apesar da crise, apesar de ter aumentado a população um pouco, nós tínhamos 1.288.000, hoje é 1.490.000 e tal, 1.500.000, redondo. Não é? Aumentou um pouco a população, mas aumentou muito mais o orçamento. Então, nós temos uma crise real, mas vamos ter muito mais condições de colocar as contas em dia e desenvolver projetos estruturantes do desenvolvimento. Mas tem dados positivos. O presidente da República não pode vetar emendas constitucionais. A criação do Fundeb como dispositivo constitucional, porque ele existia como lei ordinária e temporária. O Fundeb atual só vale até dezembro de 2000. Em janeiro de 2001, ano que vem, já não teríamos mais 60% dos recursos que são destinados à educação. E no Norte, é maior ainda o percentual. Com a aprovação do Fundeb, vai aumentando gradativamente de 10% de participação da União até 23%. Com esse crescimento, nós vamos ter condição de construir creches e pagar salários de professores e demais servidores. Inclusive, Ricardo, uma lei aprovada com meu empenho incluiu assistentes sociais e psicólogos dentro da rede de educação. Não é obrigado a ter um psicólogo por escola, um assistente social, mas nós podemos ter uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para atender uma região. E isso tu tens que lutar com o vereador para que o prefeito de Marituba, ou prefeita, quem for eleita, respeite essa lei que nós aprovamos no ano passado, em dezembro de 2019. Aí o Bolsonaro vetou e nós conseguimos derrubar o veto. Agora, veja só, a lei do Fundeb agora, que virou Constituição... Eu estou anotando para cobrar do próximo prefeito eleito. Depois eu te dou o número da lei, tá? Mas o Fundeb agora é constitucional. Ontem foi promulgado, ou seja, é o Congresso que promulga, não é sancionado pelo presidente. Porque se fosse sancionado por ele, ele ia vetar muitas coisas. Inclusive o custo inicial, para garantir a qualidade da educação, o custo aluno inicial, chamado CAC, a sigla, né? Sim. E o CAC foi mantido, ou seja, nós vamos ter uma valorização da educação. Então, por isso que eu estou sem medo. Eu sei que vai ter dificuldades, mas nós temos garantido constitucionalmente, e o Bolsonaro não pôde vetar, porque foi emenda constitucional, mais recursos para a educação. Infelizmente, tem uma medida também constitucional, que é
essa emenda 95, que congela gastos, mas está tendo uma pressão enorme para que ela seja modificada, que para a área da saúde e educação se flexibilize, porque o cara não pode falar em responsabilidade fiscal para pagar a dívida, enriquecer os banqueiros e não ter responsabilidade social, fechar uma creche, uma escola, porque não pode gastar, ou fechar um hospital, porque não pode gastar para manutenção do hospital. Mas a tua pergunta é importante. Governar é um desafio, mas eu não tenho medo, não, porque eu já governei Belém, recebi com muita dívida, 2 meses de salário atrasado, inclusive o 13º, né? E nós pagamos direito, reajustamos durante 8 anos, demos ganhos reais aos servidores públicos, investimos muito em saúde e educação, municipalizamos a educação, construímos o segundo hospital no Guamá, um terceiro que foi fechado pelo Dulceu Maia, só foi reaberto no final do governo dele, que é na Sacramenta, ele transformou em casa-dia, numa avenida, o que já foi uma violência a quem tem o vírus do HIV ou desenvolveu a AIDS. Em plena avenida Pedro Álvares Cabral, com a passagem Santa Rosa, ele resolveu implantar a casa-dia lá, que funcionava desde o nosso governo, no Marizal, numa casa que foi de um médico e que era totalmente caracterizada como casa mesmo, mas lá você encontrava os profissionais mais competentes. Enfim, esses governos cometeram muitas violências contra Belém. Nós temos, tanto do ponto de vista orçamentário, apesar da crise, e com a participação social, com a colaboração do povo e dos servidores públicos, nós vamos ter condição de fazer, certamente, um grande governo. Eu, que sou o deputado mais votado do Pará e que propus essa live, quero em breve fazer uma live contigo como prefeito de Belém e como vereador mais votado de Marituba, que é da região metropolitana, e a gente vai sentar, aí, Carlos, para pensar as políticas em parceria dos nossos municípios. Tá? E todo o apoio à luta você pode contar com isso, porque você tem um amigo que lhe admira há algumas décadas e respeita a tua história. Edmilson, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, nós já estamos adiantados do tempo, mesmo com os atropelos técnicos e tecnológicos, de falta de fiscalização pelo poder público, como operacionaliza, enfim, a transmissão de dados. Eu não estou podendo responder aqui todas as pessoas, mas eu sou obrigado agora a citar algumas pessoas, ou quase todas, que estão aqui na minha lista. A Renata Vanzele, que mora em São Paulo, é uma travesti do Pará, está te desejando muita sorte, gosta muito de você, ama muito Belém e te deseja muita felicidade. O João Augusto, professor João Augusto, doutorando de ciência política lá da UNAMA, acredita na sua candidatura. Ele é um cara, inclusive, do Cidadania, do antigo PPS, é meu colega, uma pessoa que mora no meu coração, está te desejando muita sorte. O Anderson de Oliveira está dizendo para ti, deve te conhecer, eu não conheço, deve ser da tua lista, está dizendo que você é o prefeito dele. O João Augusto, já falei, a Montserrat, a André Freitas também está nos assistindo, já assistiu. A professora Eli, que é uma doutora em antropologia, que me pesquisou pela Universidade Federal do Pará, pelo programa de pesquisa. Eli Pinheiro, Eli do Socorro Pinheiro, professora lá da UNAMais, 10 a mais, aliás, está aqui na live assistindo, saiu da aula para nos assistir, porque sabia da live, da importância dela, e é teu fã de carteirinha, mora aí em Belém, vai votar em você, entendeu? Quando você for candidato. Sara de Montserrat, já falei. Inês Braga é uma colega minha da antropologia, da antropologia, estudou comigo. Eu fui residente de casa de estudante, não sei se você sabe. Morei na casa da estudante universitária, quando eu ainda tinha uma outra identificação identitária. Lírio Negro é um homem não binário a gênero, que fez parte daquele Festival Transmasculinidade em Ação, que você disse que ia ler o
o e-mail que você mandou para lá, para a organização, e eles não me passaram, não sei porquê, mas eu gostaria de saber como foi. A Renata Vanzeli está dizendo que mora em São Paulo, volta em São Paulo, mas o coração dela é daqui de Belém, e é Ed50, hashtag, tá? A Sashenka Levichenko diz: Edmilson, teu tempo já passou, já foi prefeito, fez o que fez, ajudou o que deveria ajudar, agora está na hora de dar oportunidade para outro, que seja bem melhor isso, se houver. Minha sincera opinião, a Sashenka é uma pessoa trans, de identidade trans, é uma mulher trans, certo? Eu acho que é uma mulher trans. É a nossa colega, a opinião dela eu acho que deva ser considerada como uma opinião, respeitar uma opinião democrática, a Sashenka. Eu gosto muito dela, é uma pessoa assim, muito bacana, mas tem outros encaminhamentos políticos, vamos respeitar. Essa live é uma live democrática, viu, Sashenka? Um abraço para ti. A Inês Braga disse Bimini, eu acho que é uma expressão em inglês, certo? Afagos para você. Vanessa Luciano Oliveira manda coraçãozinhos para você. Anderson, já falei. Raíssa, a Raíssa é a sua assessora, né? Que fala bonito. Sim. Raíssa Leno. Raíssa Leno, ela? Não. Leno. Raíssa Leno, que fala bonita. Parabéns pela live, Rai Carlos e Edmilson, dá o coraçãozinho. A Sara de Montserrat põe bandeirinhas do arco-íris e desavante na luta, Rai Carlos, Edmilson. Milena Vanzeli disse que vem para tua posse, certo? Vem para posse, que quer te ver empossado, 1º de janeiro. Edilena Souza, avante, companheiros, deve votar em Belém, deve votar em você. Edilena Souza. Lene Flecha disse que ama muito você, ama muito, você fala a língua do povo, você é muito didático, essa é a expressão dela. Sara de Montserrat diz que acha inadmissível termos que ter lei que não nos garanta doar sangue, achou horrível, mas ela sabe que isso a gente já derrubou. Deixa eu ver mais, acho que só. Vanessa Luciano, professor Luciano e professora Vanessa, acompanhando aqui no Tapanã live, vota lá em você, de Belém. Essa linda live com o nosso futuro prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Bom, o que importa é que, excetuando a fala democrática, vamos respeitar da Sashenka, os demais todos gostaram, estão mandando afagos para você. A Rose não escreveu nada, mas veio aqui me dizer que gosta muito de te ouvir, mesmo os 40 minutos lá da festa da Chiquita, ela estava comigo te ouvindo, certo? Enfim, a Rose botou agora um coraçãozinho para ti, que obrigado, de amor. Todo mundo te ama, todo mundo te adora. Fora os que querem te matar, que são poucos, aqui em Belém somos maioria. Bom, agora eu acho que a gente encerra a live, o propósito da live foi cumprido. Te ouvir é uma inspiração, ouvir você cada vez mais maduro, cada vez mais centrado, mais focado, mais inteligente do que nunca, sempre foi, agora está cada vez mais na maturidade. E agora professor doutor, é uma honra conversar com você numa live. Nós precisamos nos encontrar após a eleição, a tua vitória, eu sendo eleito ou não, mas você certamente será eleito, porque Belém não aguenta mais viver na destruição. Eu acredito que o eleitor de Belém já não suporta mais a condição de vida que Belém ficou. Eu te agradeço muito e gostaria de passar agora para você fazer as suas considerações finais. É muito bom falar contigo, me energizou muito falar com você. Eu sou uma pessoa que nunca me deprimo, eu não permito me deprimir, mas ultimamente eu tenho andado um pouco desanimado, não com a minha pré-candidatura, mas com o Brasil. Eu ando desanimado com o Brasil, porque eu achava, como você, que vivemos e atravessamos a ditadura militar, e tem gente que acha que eu não atravessei a ditadura militar, que eu só vi o bonde passar, mas a gente era militante, né, dessa época. Eu achava que o nosso maior problema naquela época, e nunca se repetiria jamais, era a ditadura. Mas eu acho que, como diz Marilena Chauí, a ditadura ficou para trás como um folhetim em relação ao que estamos vivendo hoje.
Não sei se você concorda com essa afirmação da Sim. professora e filósofa Marilena Chauí. Eu também Sim. sou muito seguidor dela e ela me inspira muito. Então, eu te passo agora para te fazer as considerações finais e a gente encerrar a live. Para mim, eu estou Bacana. satisfeito. Muito obrigado, Ricardo. Amanhã, no Sim. esforço que nós estamos fazendo de participação popular para a elaboração do nosso programa de governo, da pré-campanha, nós teremos numa plataforma o debate sobre cidadania cultural. Isso é um conceito da ex-secretária de Cultura de São Paulo, no governo da Erundina, filósofa Marilena Chauí. E como Belém é a capital do estado, e eu vou ser prefeito, e você vai ser vereador, então eu te convido a participar e dar sua contribuição, porque nada mais importante do que garantir a cidadania na sua plenitude a todos e a todas, e particularmente nessa luta tão linda que tu és um intelectual e um protagonista e um comandante, né? Então, timoneiro da alegria, da justiça, da felicidade, obrigado pelo privilégio, viu? Foi uma honra para mim propor e é uma honra estar debatendo, aprendendo contigo muitas coisas boas. Só dizer para a Sachenko que ela está em São Paulo, vota no Boulos, que ele é jovem e pensa como eu. E vai... Milena que está em São Paulo. A Sachenka mora em Belém. Ah, você chegou na Milena, Belém? Então Milena. aqui ela tem miliciano para votar, se ela quiser, ou tem eu, que sou jovem aos 63 anos. Vamos lá. Um abraço. Edmilson, fala do e-mail do transmasculino. Mando para ti. Manda para mim. Pela internet. Tá. Eu não tenho aqui agora. Tá? Tudo bem, você manda para mim. Agradecer imensamente para as pessoas que nos ouviram até agora. Foi uma live de um público, vou te avisar, Edmilson, deu 45 pessoas. Agora está com 23 pessoas. Uma live boa, importante. As pessoas que assistiram vão depois poder rever novamente, ela vai ficar gravada no meu story. E agradecer imensamente você, a Raíssa, a sua assessoria, a Inês, as pessoas que me receberam muito fraternalmente, me procuraram para acertar todos os detalhes da live, todas as questões técnicas, e até agradecer também que você não pôde entrar, agradecer ao público que estava esperando a live 20 horas, que não deu para você entrar porque você estava num compromisso como deputado federal e até por conta da elaboração do seu plano de governo, não era isso que você estava na reunião? Foram 3 reuniões antes. Pois é, e aí a gente agradece pela paciência. Mosteiro, Sacramento e Abaetetuba. Abaetetuba, o candidato do PDT, por sinal. PDT. Eu participei em apoio aí. Então, eu te agradeço imensamente e boa noite. Boa noite, avante, mano. na luta. Abraço boa aí, noite. Beijão. Obrigado. Tchau, Edmilson. Tchau. Tchau, Edmilson. Boa noite.